Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da constatação que começa a aparecer em alguns jornais, né? A Revista Oeste aqui abre direto aqui, né? Que o STF é um tribunal de exceção. E é mesmo. O tribunal de exceção é um tribunal que não segue leis, que segue a vontade do juiz, né? E realmente é o que a gente está vendo acontecer. O que está se seguindo é a vontade política do Alexandre de Moraes e nada além disso. O pessoal do Estadão é um pouco mais cuidadoso, fala aqui, ó, o STF também será julgado. O STF não pode cortar caminho, não pode desfazer as leis, não pode passar por cima das leis do julgamento do Bolsonaro. O problema dessa visão aqui do Estadão é que eles já fizeram isso. E achar que a fase processual é totalmente independente da fase inquisitiva, da fase do inquérito, né? É uma ilusão, né? As coisas estão ligadas, né? Por mais que a fase processual seja a fase mais importante de fato, onde a defesa tem todas as suas garantias processuais e coisa e tal, você achar que a fase inquisitorial não tem importância ou não importa, que o que importa é agora, é um erro enorme do ponto de vista jurídico. O tribunal já saiu da casinha, já se colocou como o, entre aspas, salvador da democracia. Aliás, o Estadão fala exatamente isso aqui. Não porque se trata de salvar a democracia, e cai naquilo que eu falo para vocês, meu amigo. Se você começa a torcer as leis para, entre aspas, salvar a democracia, você não está salvando a democracia. Você está sendo um ditador, meu amigo. É ditador. Todo salvador da democracia é, por definição, um ditador. A democracia começa com o império das leis sobre os homens. Se os homens começam a torcer as leis para, entre aspas, salvar a democracia, eles já estão num ambiente não democrático, já acabaram com essa democracia. Vamos entender essa coisa aqui, porque isso daqui é uma verdade muito importante. O STF também será julgado, e eu falei para vocês, o STF vai ser julgado pelo povo. E está perdendo esse julgamento feio, e isso vai ter consequências. Por mais que o pessoal do STF esteja muito tranquilo, não, a gente não é eleito, não tem problema, o povo não vai fazer nada com a gente, eles estão se iludindo, porque o povo vota em deputados e presidentes, e o povo vota em senadores também. E o povo, vendo a injustiça do STF, vai querer pessoas para consertar este problema. E esse dia vai chegar em que vamos ter um STF da direita, e esse pessoal todo que está aplaudindo aqui, não, porque tem que salvar a democracia mesmo, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão, bate mais. Esse pessoal todo que está aplaudindo isso vai chorar quando tiver um STF da direita com os mesmos poderes. Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, Petra Dólar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Revista Oeste traz aqui um título que não deixa dúvida e que eu compartilho plenamente. Já falei para vocês, o que está havendo é um tribunal de exceção, é um julgamento show. Julgamento show é aquele julgamento que não tem por objetivo seguir a justiça, perseguir a justiça ou fazer a justiça. O julgamento show visa dar um recado para o mundo, dar um recado da corte para a população. Isso é sempre um erro. A justiça não foi feita para dar recados políticos. A justiça foi feita para fazer justiça. Política é outra coisa totalmente diferente. No momento que você bota um julgamento show, que você bota o judiciário como um elemento para ajudar para fazer política, e no caso está muito claro, o que eles querem é que a população deixe de gostar de Bolsonaro. Eles não gostam do Bolsonaro, até aí tudo bem, é direito deles não gostar do Bolsonaro, mas eles querem que a população não goste do Bolsonaro. Então estou fazendo esse julgamento show para tentar convencer o brasileiro a não gostar do Bolsonaro. Estão falhando flagrosamente, estão falhando absolutamente, estão falhando de forma catastrófica nessa tentativa deles. Mas eles vão seguir em frente, né? E aí o tribunal de exceção é aquele tribunal que não obedece às regras da Constituição. É o que a gente está vendo aqui, né? Aqui, ó, julgamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro teve o desfecho esperado pelos seus adversários. Na verdade, esperado por todo mundo, tá? Ninguém imaginava que o STF não fosse aceitar a denúncia contra Bolsonaro. Como eu digo para você também, ninguém espera que o STF não vá condenar Bolsonaro. Por quê? Porque a essa altura eles precisam do golpe do Bolsonaro. Como é que eles justificam todos os absurdos que foram feitos lá atrás com perseguição ao Alan dos Santos, perseguição ao Oswaldo Eustáquio, botar um monte de gente na cadeia, cercar todo mundo e prender todo mundo lá no acampamento de Brasília, um monte de absurdos ditatoriais que foi feito. Como é que você justifica
explica isso? Ah, você disse que tinha um golpe, não? Que o pessoal estava fazendo... Eles precisam de um golpe. Eles sabem que o pessoal que estava na frente de quartel podia até querer golpe. Querer golpe, muita gente lhe queria mesmo. O pessoal que atacou o 8 de janeiro, atacou Brasília no 8 de janeiro, muita gente lhe queria golpe mesmo. A verdade é que eles não iam conseguir, não adianta, não é gente que faz o golpe, tem que ter gente, tem que ter forças armadas envolvidas nessa parada, senão não tem golpe, meu amigo. E aí, mas se você admitir que eram só manifestantes que estavam protestando contra o governo e coisa e tal, não funciona. Ele tem que dizer que tinha um golpe. Então agora eles têm que achar um golpe a qualquer custo. E tem que achar um líder para esse golpe. E aí o único líder disponível é o Bolsonaro. Porque quem mais que eles vão botar como líder desse golpe, né? E aí qual que é o problema? O problema é que não tem nada que ligue Bolsonaro ao 8 de janeiro. Ao contrário, Bolsonaro, no final de novembro, passou o comando das Forças Armadas para o Lula. Como é que um cara que vai dar golpe passa o comando das Forças Armadas para o adversário político? Que tipo de golpe que ele estava querendo dar, que ele entregou o comando pro inimigo, né? Se você encarar dessa forma? E por que ele queria fazer um golpe? Por que ele faria uma manifestação no dia 8 de janeiro para dar golpe? Se ele quisesse dar golpe, ele teria dado golpe em novembro, né? Para que ele ia esperar 8 de janeiro para dar golpe? Que lógica tem isso, né? Ou seja, não tem nenhuma lógica. Aliás, no dia 30 de janeiro, ele ainda fez um vídeo, né, falando que não, que é para todo mundo ir para casa e seguir a vida e deixa para lá, né, parar as manifestações e coisa e tal. Ou seja, mostrando que se ele era líder de alguma coisa, ele era líder do pessoal que não queria confronto. Ah, tinha gente que insistia que queria golpe e coisa e tal. Tinha gente que insistia que queria golpe. Mas são pessoas que estavam só insatisfeitas com a situação das coisas. Não eram líderes políticos como o Bolsonaro. O pessoal quer responsabilizar o Bolsonaro a qualquer custo por isso daqui, né? Então, o que ele está falando aqui é que o que está escancarado nessa história é justamente que o STF passou por cima de um monte de regras, passou por cima de um monte de coisa do devido processo legal, para chegar nesse resultado de condenar Bolsonaro. E agora vão ter que condenar, porque justamente como é que eles justificam terem passado por cima desse monte de regra? A única justificativa que eles têm é, estávamos evitando um golpe. Curiosamente, é a mesma justificativa do golpe de 64, né? Estamos evitando o golpe comunista no Brasil, precisamos fazer esse negócio, precisamos botar o tanque na rua e coisa e tal, porque estamos evitando o golpe comunista de 64. Eu já falei para vocês, a história se repetindo, a Rede Globo ficou do lado errado em 64 e está do lado errado da mesma jeito agora. Daqui a uns tempos, a gente vai ter mais uma cartinha da Rede Globo pedindo desculpa por ter se colocado do lado errado, né, ter apoiado a ditadura e não sei o que lá. Questão de tempo no final das contas. Agora, o pessoal tá lembrando aqui, ó, que o STF também será julgado. E é verdade, e eu tenho falado isso nos vídeos. Esse é o grande problema que o STF não está percebendo. O pessoal do STF podem até ser juízes muito bons e coisa e tal, muito capacitados e coisa e tal, tem um amplo saber jurídico, né? O Alexandre de Moraes escreveu alguns livros, cara. Eu cheguei a estudar com o livro do Alexandre de Moraes na faculdade. A questão, aparentemente ele não leu o próprio livro, né? Porque só pode, mas enfim. Mas, mesmo você assumindo que essas pessoas são bons juristas, entendem do direito, parece que são políticos inexperientes. Começaram a brincar de política, de fazer política, temos que salvar a democracia do Brasil. A esquerda ficou chorando com eles, né? Temos que salvar a democracia do Brasil. E aí eles viram um brinquedinho, caramba, eu posso mexer com a política, olha só. Não, olha, o fim do marco temporal, vamos acabar com o marco temporal porque eu não gosto do marco temporal. Não, vamos soltar o Lula porque eu acho que tem que tirar o Bolsonaro de qualquer jeito. Não vamos fazer isso, vamos dar poder para estados e municípios definirem a pandemia, que não é o governo federal, como está na lei, tem que ser estados e municípios que tem que definir. Olha só, o pessoal começou a brincar de fazer política e gostou, porque perceberam o seguinte, não, a gente pode dar ordem aqui e não tem ninguém que possa impedir a gente de dar ordem. Olha que coisa, o STF já é o órgão máximo. Ah, eles acham que a gente está passando por cima da lei? Vão recorrer a quem? Vão recorrer para quem? Só tem a gente. Pois é, só que eles não perceberam o problema disso. O problema é que isso pode ser pode ser verdade do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político não é. Eles estão brincando numa arena que eles não estão acostumados. Sim, a política tem a rebarba. Sempre que você faz uma ação, você tem uma reação contrária. E pode ser que eles estavam visando esse negócio, estavam com a ideia errada de que o bolsonarismo era um movimento pequenininho, uma pedra no caminho que teve ali, um negocinho de nada, que vai acabar rapidinho. Aí você pode até entender esse movimento deles, né? A gente está usando força, coisa e tal, mas daqui a pouco o Bolsonaro está preso, ninguém mais vai falar sobre isso, e vai acabar o assunto, e ponto final, e deixa para lá. Só que eles estão errados nessa avaliação deles. Não, o Bolsonaro não é um fenômeno passageiro.
O Bolsonaro representa uma ânsia de mudança da população brasileira, que vê o Estado brasileiro como um Estado grande demais, que suga recursos da sociedade e não resolve problema nenhum da sociedade. Há uma demanda política clara, anti-establishment, anti-Estado. E aí, quando eles começam a perseguir o Bolsonaro, o que eles estão dando para o Bolsonaro? Exatamente a credencial. Você é o anti-Estado. Estamos perseguindo, o Estado está perseguindo você injustamente. Você está marcando o Bolsonaro como o cara anti-establishment. Isso é favorecer a política dele. O STF vai ser julgado por isso. Por quê? Porque os eleitores daqui para frente vão votar em candidatos anti-STF, vão votar em candidatos para resolver o que eles veem como um problema. E mesmo que o Alexandre de Moraes tente fazer todas as jogadas para impedir isso, ameaçou prender o Kassab, né? Vai ameaçar prender todos os deputados da direita, já caçou um monte de deputado da direita, é ameaçar caçar mais deputados da direita. O que eles vão perceber é que não adianta, porque a população brasileira vai continuar insistindo nesse tipo de coisa. Não tem como eles gerenciarem ali os deputados da direita, porque quem está querendo é a população. Por que o Kassab se aliou ao Bolsonaro no negócio da anistia? Porque o Kassab é um monte de coisa, um idiota completo, um esquerdista, filho da puta e tudo mais. Mas ele não é burro. Ele sabe que só Bolsonaro tem voto. E cada vez que o STF bate no Bolsonaro, o Bolsonaro tem mais voto. Então é lógico que cada vez que o STF faz essas coisas de tentar usar violência contra o bolsonarismo, ele aumenta a força do Bolsonaro. Ele piora a própria situação no futuro. De novo, os ministros do STF são talvez julgadores muito experientes, mas são políticos amadores, políticos que não perceberam o jogo que eles estão jogando. Eles acham que estão jogando damas e o jogo é xadrez. Eles vão se ferrar lá na frente, né? O Estadão tem razão nesse fato. É lógico que o Estadão erra ao dizer que não, agora que é a fase importante. Porque, de fato, a fase processual é a fase em que você tem as garantias. Mas como esperar que você vai ter garantia de um processo justo se até aqui todas as decisões foram maculadas, todas as decisões foram torcidas, todas as decisões foram distorcidas para um lado, né? Evidentemente que não tem como isso ser um julgamento justo no final das contas. Então o grande erro deles é esse, achar que, não, na fase inquisitorial, na fase de inquérito policial, não tem problema, só na fase processual que tem que seguir direitinho a lei. É falso. Não, até porque na época da ditadura militar, a parte que era realmente deturpada pela justiça na época, pela polícia na época principalmente, era a fase inquisitorial. Eles usavam a fase inquisitorial exatamente para fazer a ditadura deles. É exatamente o que está acontecendo de novo aqui. Então é isso daí. Se prepara o STF, porque eles vão ser julgados pela história. E não vai terminar bem para eles, não.